Opa, e aí pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E neste vídeo nós vamos fazer uma gentil introdução ao mundo do Machine Learning. Se você não sabe o que é Machine Learning, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é, como é que funciona, esse vídeo é feito especificamente para você. E eu preparei aqui o material para a gente tratar esse assunto de uma maneira bem lúdica, sem entrar muito em méritos matemáticos muito formais, tá? Tudo para abrir as portas para você em relação a esse tema, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar a discussão, eu trago esse exemplo, tá? Que eu acho que é um exemplo clássico até, que é uma tabela em que eu tenho vários imóveis ali, a metragem, né, de vários imóveis e o preço de aluguel desses imóveis. Então, por exemplo, a primeira linha, a gente pode perceber que temos um imóvel de 110 metros quadrados com um valor de aluguel de 720 reais, né? Vamos usar aqui o preço real, tá bom? E beleza, eu tenho aqui um histórico de vários outros imóveis, né, com essas características, tá bom? E aí, vamos imaginar que vai vir uma pessoa para a gente e vai dizer, cara, eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados. Olhando só para o tamanho do apartamento, quanto é que seria o justo cobrar de aluguel, né? Porque assim, a gente não quer colocar um valor de aluguel muito barato, a ponto da gente não estar realmente aproveitando ali o que a gente poderia estar faturando. E eu também não gostaria de colocar um valor muito caro a ponto de ninguém alugar e eu ficar vários tempo aí com um imóvel vacante, tá? E aí, uma opção, né, para eu poder chegar nessa resposta a essa pergunta é olhar para o histórico de imóveis, ali pegando o seu tamanho e olhando justamente para o preço, tá? Você, leigo da área de imóveis, né, provavelmente iria fazer o quê? Iria olhar para a tabela aqui do lado da esquerda e ver, né, os imóveis ali que tem uma coisa similar a 100 metros quadrados e ver o preço também ali e mais ou menos chutar um valor ali similar, um valor próximo, tá? E basicamente isso é o que nós humanos faríamos, né? Por que, que a gente faz esse passo a passo? Porque para a gente responder perguntas como essa, a gente vai atrás de padrões observados. A gente busca visualizar padrões, né? Porque muitas coisas se repetem ao longo do tempo, tá? Nesse caso aqui a gente está falando de preço a partir de tamanho de imóvel, tá? Então existe um padrão ali matemático que acaba se repetindo, tá? Bem, mas isso é o que nós humanos fazemos. O que uma máquina faria, né, do ponto de vista computacional e matemático, né? Bem, ela vai basicamente fazer algo similar a isso, tá? Ela vai utilizar de um histórico de informações, tá? E observando o padrão desse histórico, ela vai nos dar uma predição. Só que vocês concordam comigo que a máquina ela tem uma melhor assertividade do que a gente, seres humanos, porque a máquina, né, ela vai ter além de toda ali, a base matemática para conseguir chegar no padrão ali estabelecido, né? Ela consegue ter um poder de processamento que acaba sendo mais eficiente do que a gente humano, né, fazendo a análise por nós mesmos. Porque afinal a gente demandaria muito tempo para isso, né? Além teria a questão da nossa própria subjetividade, né? Desde o princípio. Então, quando a gente tem um algoritmo de machine learning, ele faz esse papel, né? A ideia dele é justamente replicar ali o pensamento, o raciocínio humano. Claro que ele não é 100% substituível em 100% das situações, tá? Mas a intenção dos algoritmos de aprendizado de máquina é simplesmente replicar algumas lógicas aí do raciocínio humano, né? E assim permitir que algumas tarefas sejam mais ágeis e que colaborem aí para a gente aí, humanos, na tomada de decisão ou na realização de outra tarefa, tá bom? E bem, como é que a máquina faria isso? Vou mostrar de uma maneira lúdica, tá? Aqui eu tenho uma visualização em formato de gráfico do preço em função do tamanho do imóvel, tá bom? E aí eu vou colocar justamente o histórico, que eu acabei de ver aí na tabela, tá? Nesse gráfico. Então, coloquei cada pontinho desse é o imóvel ali com seu tamanho e preço respectivo. E aí, quando eu passo isso para o algoritmo, né, ele vai fazer uma série de procedimentos matemáticos, que eu não vou entrar muito no mérito aqui agora de como é que ele vai fazer isso, tá? Mas ele vai levar ali justamente em conta os valores de preço e tamanho, né? Ele vai montar uma linha de tendência. E aí, essa linha de tendência, ela é uma forma concreta de justamente mostrar como é que, baseado no histórico ali de dados, o preço vai se relacionar com o tamanho do imóvel, tá bom? E aí, beleza, o modelo de aprendizado construiu essa linha de tendência. E aí, o que é que agora a gente vai fazer?
eu vou jogar nesse algoritmo justamente o apartamento de 100 metros quadrados, né? E aí o algoritmo vai ver lá nessa linha de tendência, né, o ponto ali que pega os 100 metros quadrados, e aí a gente tem a predição, então ele vai sugerir um preço para a gente, tá? Então ele justamente replicou a linha de raciocínio que a gente fez aqui anteriormente, só que claro, do ponto de vista computacional e matemático, né, meio que replicando toda essa nossa linha de raciocínio, tá? Então, resumidamente, o que é um modelo de machine learning? Bem, é uma caixa, é uma caixa preta, é um modelo, ele tem ali um conjunto de parâmetros, ele já é pré-definido, tipo, como é que ele vai funcionar, o que é que ele vai utilizar ali como base para ser construído e para dar a resposta para você. Tudo isso é definido e a gente vai pegar esse modelo, tá? Vai jogar as variáveis dentro desse modelo, tá? Que nesse nosso caso é o tamanho do imóvel, tá? Jogo no modelo e aí o modelo vai justamente me dar uma predição baseada no que ele estudou. No que ele estudou, Yuri? Sim. Os modelos, né? Esse modelo que eu mostrei para vocês é um de regressão linear. O princípio matemático do funcionamento dele é o mesmo, tá? O que vai mudar entre um modelo e outro de regressão linear é justamente como ele foi treinado, tá? Esse procedimento que eu fiz de construir uma linha de tendência baseado no histórico é o treinamento, tá? Ele pega o histórico de dados, faz ali a partir dos parâmetros e da matemática, ele monta uma linha de tendência e aí essa é uma representação do modelo. O modelo foi treinado, ele foi montado em cima desse histórico. Então, quando eu mudo o histórico de dados nesse treino, obviamente o modelo vai ser também afetado. O mesmo acontece quando eu ajusto algum parâmetro, né, interno lá dele, coisas desse tipo. Mas no geral, o algoritmo a gente só precisa entender como é que ele funciona, tá? E aí trabalhar os nossos dados na parte dele, tá? É meio que não é algo que a gente sempre vai ter que estruturar do zero, já tem tudo implementado. O importante é entender como é que ele como é que ele treina, como é que ele é implementado, no sentido da gente justamente compreender que adaptações a gente pode eventualmente precisar fazer nas nossas variáveis ou que parâmetros a gente pode ter ali controle, né, e que podem influenciar no aprendizado dessa máquina, tá? Você deve estar dizendo, tá, eu pego então dados de treino, coloco para essa máquina estudar para cima, e aí o primeiro modelo que ela construir, a primeira linha de tendência, né, vamos dizer assim, que ela construir, já vai ser que eu vou utilizar? Logo de cara, tipo, não necessariamente, porque não quer dizer que a primeira linha que o modelo for gerar, né, no caso de regressão linear, a primeira linha que ele for gerar, não já vai ser a melhor de todas, tá? Porque é justamente aqui o conceito de aprendizagem. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, a gente tem a mesma base que eu utilizei anteriormente, né, de treino, como vocês podem perceber aqui. Só que agora eu tenho um outro linha de tendência, né? Uma outra linha de tendência, como você pode perceber, ela é bem diferente, né? Mas ela capta muito bem aqui, ó, os dados de treino. Ela passa aqui por todos os dados de treino. Diferente dessa branca aqui, que foi a inicial que a gente traçou, né? Ela não passa exatamente por dentro de todos os dados de treino, tá? Então, o que é que vai acontecer? Qual desses dois modelos é mais eficiente na minha predição, tá? E aí você deve estar dizendo, pô, eu vou utilizar a base de treino como referência para o modelo avaliar isso? Claro que não. Sabe por quê? Porque vamos pensar o seguinte: eu sou um estudante, estou estudando uma matéria, tá? Se um professor chegar para mim e me dar um conjunto de questões com a resposta, né, para eu estudar, né, e aí eu vou lá, tá estudando, entendendo e tal. E aí quando eu chego na prova, se ele repetir as mesmas questões, eu vou só repetir o que eu já vi no treino, né? Então eu literalmente vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha cabeça. Eu posso simplesmente ter decorado tudo, eu chego na prova, vai dizer que eu tirei 10, mas na verdade eu não sei a matéria porque eu decorei as respostas, tá? Então o que o professor pode fazer é justamente me trazer perguntas que têm conceitos similares, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas que vão avaliar ali basicamente o que eu treinei. E claro, se eu simplesmente não sair apenas decorando, né? Se eu não apenas ali memorizar as respostas, mas se eu realmente aprendi o padrão das coisas, se eu realmente entendi o conceito por trás, tá? Então, é mais ou menos o que vai acontecer aqui. A gente não vai utilizar os mesmos dados que a gente treinou o modelo para verificar se ele já está o melhor possível para a gente. O que, que a gente vai fazer? A gente vai usar dados de teste, tá? Então, imagina que eu peguei outros imóveis aí, com tamanho e preço, tá? Eu sei o preço desses imóveis, mas eu vou apenas colocar o tamanho desses imóveis em cada um desses modelos para ver o que é que ele vai dar de resposta. Então, inicialmente,
vamos olhar aqui para o modelo da linha branca, tá? Que foi o primeiro que a gente montou. Então tá aqui, a gente vê aqui justamente o ponto aqui que ele toca na linha, tá? Esse aqui é justamente o que o modelo iria sugerir, tá? Só que a gente sabe aqui, ó, que na realidade o preço desse imóvel é esse, tá? Então a gente tem aqui uma diferença, né, entre a realidade e o que o modelo previu, tá? Isso aqui é um erro. O que é que a gente vai fazer? Vamos armazenar aqui no canto, tá isso? E vamos seguir para o próximo exemplo. Então aqui agora eu tenho esse imóvel aqui, vou ver o ponto que ele toca, que a linha toca aqui, tá? Essa é a predição dele, do preço, tá? Só que a realidade é essa aqui. Então, novamente, a gente tem um erro aqui. Vamos armazenar e vamos fazer isso para os outros casos, tá bom? E pronto, aqui eu tenho justamente o acumulado, tá? De erros da minha predição em relação a essa linha branca, tá? Agora vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora para a linha azul, tá? Então, vou pegar esse imóvel aqui, vou ver aqui onde é que ele bate na linha de tendência azul. Aqui seria o preço que seria desse modelo preditivo, tá? E aqui é a realidade dele. Então, aqui a gente tem um erro e vamos pegar e registrar aqui do lado. E vamos repetir esse mesmo processo para os outros casos, como a gente já viu, tá bom? Bem, se você perceber, tá? Aqui juntando, somando todos os erros que a gente observou entre a predição e a realidade, a gente pode ver que o modelo azul, né, por mais que ele estivesse ali acertando muito bem com o dado de treino, né, ele estava muito bem ali passando por todos os meus casos de treino, ele não abrangeu muito bem meus casos de teste, tá? Então entrou naquela vibe de provavelmente o modelo decorou, né, do jeito que tá ali o treino, mas não realmente identificou ali os padrões e tal desse contexto de negócio, e ele não está conseguindo lidar muito bem com dados ali fora da base de treino. Então não é um modelo muito eficiente aí para utilizar no meu dia a dia, né? Porque a intenção é justamente eu pegar imóveis que eu não tenho a mínima ideia que preço é e pedir para o modelo sugerir. E eu não quero que me trabalhar com um modelo que tenha uma maior chance de erro, né? Eu quero pegar um modelo que tenha a melhor chance de assertividade possível. Esse modelo aqui, ele tem uma quantidade de erros muito grande na base de testes, comparado ao modelo branco. Logo, a gente sabe que o modelo branco é o melhor de todos, tá? Então aqui, como vocês viram, dessa forma aqui, a gente possui uma medida de performance, que nesse caso eu utilizei o erro, né, ali a diferença entre o modelo, entre o que foi previsto e a realidade, tá? E aí pegando justamente a menor soma ali desses erros, a gente definiu o melhor modelo, tá? E aí a gente já consegue saber se a nossa modelagem de machine learning está atendendo a forma que a gente quer. O modelo, ele pega um conjunto de bases de treino, ele treina em cima, constrói ali uma intuição, né, uma modelagem. Ele pega dados de teste e aplica nesse modelo, tá? E a partir daí a gente vai ter justamente uma avaliação, né? E aí nessa avaliação a gente vai ver se o modelo aprendeu ou não de forma bacana no nosso contexto de negócio. É basicamente como se eu estivesse ensinando alguém e testando os conhecimentos dela, tá? É isso que é a aprendizagem de máquina. E aqui eu trouxe um exemplo de modelo de predição, né? Um modelo preditivo envolvendo regressão linear, tá? Mas existem outros casos. Existe o caso de classificação, né? Em que eu quero, por exemplo, verificar se uma determinada imagem é um cachorro ou não, tá? Ou eu verificar se um determinado imóvel ele está apto ou não para ser vendido, né? Verificar se uma pessoa está ou não com câncer, né? Isso aqui eu estou dando apenas com duas classes, né? Um sim ou não, mas não é obrigado, pode ser para várias classes, né? Existe também a segmentação, que é justamente criar agrupamentos, né? A famosa segmentação de clientes, né? Imagina que eu tenho uma base de clientes e eu quero ali identificar padrões, né, entre esses clientes. Existem modelos de machine learning voltados para isso. E existem muitos outros casos que são mais específicos matematicamente falando, então não vou estar entrando muito no mérito desse vídeo, tá? Eu acho que para início os principais seriam esses, tá? Os mais básicos ali, os mais comuns. Bem, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado aí para abrir mais a mente em relação a esse tema, que tenha dado para ficar mais claro aí o que é aprendizado de máquina e como é todo esse processo aí de aprendizagem. Convido você a visitar a playlist aqui do canal de Machine Learning Fundamentos. Lá eu trago vários conteúdos, né, tanto aprofundando
alguns algoritmos de machine learning, mostrando até ali o aspecto matemático por trás, como também com exemplos assim mais hands-on, né, onde a gente bota a mão ali no código, né, e vê a teoria sendo usada ali na prática, tá bom? E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.